Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui mais uma vez para abençoar a tua vida com a palavra de Deus. E hoje eu quero ler para você o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E para te explicar esse versículo eu quero usar então uma ilustração que eu uso já há vários anos nas minhas pregações, que ele está num livrinho antigo chamado O Plano Divino através dos Séculos, de N. Lawrence Olson. E eu tenho usado essa ilustração então, e quero te abençoar então hoje com essa história que nos faz pensar como estamos fazendo a obra de Deus. E quero então falar especialmente para os pastores, é claro que para todo o povo de Deus, mas quero dar uma atenção hoje aos pastores para ver como estão fazendo a obra do Senhor. Como diz aqui no versículo que nós lemos, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E este livro então nos conta essa história de um pastor e que depois do culto chegou em casa e de tão cansado que estava, sentou no sofá e acabou dormindo, pegou no sono e sonhou então que estava entrando na sua sala um homem que não pediu licença, apenas foi entrando e que tinha nas mãos então vários instrumentos que são usados para medir, para verificar elementos químicos. E esse homem então olhou para ele e disse assim: como está o seu zelo? E ele então respondendo disse que estava bem, porque o zelo dele ele achava que era muito grande. Mas esse homem então, esse estranho, que a história então nos faz entender que era um anjo, ficou meio perplexo com a resposta dele, dizendo que o zelo dele estava bom. E ele então colocou a mão no peito, tirou um objeto que no sonho então era o seu zelo, porque ele achou que zelo, que o anjo estava falando então da dedicação que ele tinha, da afeição que ele tinha pela obra de Deus, e ele achou que estava tudo muito bem, estava tudo muito bom. E ele disse que estava bom o seu zelo. Mas o estranho então, ou o anjo, vamos dizer assim, pegou aquele objeto que ele tirou do seu peito e começou a medir, a pesar. E ele olhou novamente para o pastor sentado no sofá e disse assim: o seu zelo pesa 100 quilos. E o pastor então ficou feliz, achou: meu zelo pesa bastante, então eu estou correto, né, diante de Deus. Mas o anjo então começou a fazer certas medidas, começou a fazer certas experiências com aquele objeto, começou a experimentar, a medir, a quebrar em frações, em pedacinhos pequenos. E o anjo não estava então muito satisfeito. E ele notou que o semblante do anjo então estava preocupado. E o anjo então começou a passar para ele as medidas do seu zelo, porque ele olhou para o homem e disse assim: que Deus tenha misericórdia de você. E nesse momento então o pastor se preocupou e o anjo entregou para o pastor então um papel onde ele tinha anotado tudo. E o papel dizia assim: análise do zelo do Senhor Júnior, que o nome do pastor então era Júnior. E o pastor começou a ler e estava escrito assim: peso bruto 100 quilos, intolerância religiosa 11 quilos, ambição pessoal 22 quilos, amor aos elogios 19 quilos, orgulho denominacional 15 quilos,
Orgulho dos talentos, 14 quilos. Espírito autoritário, 12 quilos. Amor a Deus, 4 quilos. Amor ao próximo, 3 quilos. Então, o total deu 100 quilos. E quando o pastor, então, leu essas anotações, ele se preocupou muito, deu um grito, né, e se ajoelhou, começou a orar e disse: Senhor, salva-me. E o anjo, então, que ainda estava, né, no corredor, ouviu isso. E o pastor então começou a orar e de repente aquele papel que ele tinha na mão com essas anotações transformou-se num espelho e ele pôde ver então que todas aquelas anotações que o anjo tinha feito eram verdade, era verdadeiro. Ele enxergou o seu coração, ele enxergou então a verdadeira forma de vida que ele estava levando. E então nós podemos notar aqui que o peso do zelo, ou seja, a atenção, o valor que ele dava para a obra de Deus, estava dividido em várias coisas, e o que deveria pesar mais, que era o amor a Deus e o amor ao próximo, eram o que menos pesava. E aí aquele pastor então orou, se arrependeu e pediu para que Deus o livrasse dele mesmo. E aí então a gente pensa, quem sabe você já por quantas vezes pediu para Deus te livrar do inferno? Mas alguma vez você já pediu para Deus te livrar do teu eu? Livrar você de você mesmo? E nós podemos notar então aqui que esse pastor estava agindo de uma maneira errada na obra de Deus. E nós lemos aqui então em Jeremias, né, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então este homem estava fazendo relaxadamente, porque o que mais pesava nele eram as coisas carnais, o que ele dava mais valor era então para a sua denominação, ele brigava pela sua denominação, ele tinha muito amor a elogios, e o amor a Deus e o amor ao próximo, então, estava mínimo. E aí eu pergunto, você pastor, você líder, você que tem algum cargo na igreja, será que você não está fazendo a obra do Senhor relaxadamente? Ou será que você tem levado a sério o zelo pela obra de Deus, pela palavra de Deus que nós temos que ter? Porque muitas são as vezes que as lutas do dia a dia, os problemas que você enfrenta na tua igreja, quem sabe tem te deixado, mesmo você sendo um pastor, um líder, tem feito você se afastar da presença de Deus, tem feito você substituir o amor a Deus por coisas que venham aplaudir o teu eu, que venham fazer você aparecer diante da sociedade. Hoje nós sabemos que existem muitos por aí que buscam apenas fama, pastores, líderes, que estão buscando apenas reconhecimento humano. E aonde fica o valor que se deve dar pela obra de Deus? Fazer com dignidade, fazer como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro imitador de Cristo. Porque ser pastor é uma responsabilidade muito grande, muito maior do que apenas aquele irmão que senta na cadeira da igreja e assiste o culto. Então você, pastor, deve olhar sempre para dentro de você e pensar: como está a minha vida diante de Deus? Como está o peso que eu estou dando de importância para Deus, para a sua obra, para o próximo? Eu não posso buscar aplausos, eu não posso buscar fama, eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque ser pastor, ser líder em uma igreja, a igreja de Cristo, é se negar a si mesmo e buscar engrandecer o nome de Jesus. Eu quero ler então mais um versículo aqui para você, que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5,
6 e 7, que diz assim, ó, o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós mesmo, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que nós entendemos aqui é que o próprio Jesus, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, ou seja, da sua divindade, e se tornou servo para poder nos abençoar, nos salvar a nossa alma. E ele sendo Jesus, que ele é Deus, então ele se esvaziou de si mesmo. E hoje nós vemos os pastores, os líderes, se inchando, buscando reconhecimento, aplausos, buscando a fama que o mundo traz, buscando apenas uma igreja superlotada, aonde prega somente aquilo que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir para ser salvo. Então nós temos que observar. Eu também, como pastora, tenho que observar isto. Todos nós. Por quê? Porque se Jesus se esvaziou de si mesmo, nós temos que nos esvaziar do nosso eu. Então, como eu falei antes, você já deve ter pedido para Jesus te livrar do inferno, mas você já pediu para Jesus te livrar do teu próprio eu? Como está a tua vida diante do Senhor? Ou você acha que por você ser pastor, por você ter uma carteirinha de pastor, você está salvo? Nós temos que entender que salvação é individual e nós temos que viver a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, porque senão assim podemos perder a salvação. Então você tem se esvaziado de você mesmo ou tem buscado isso que eu já falei, fama, aplauso? A palavra do Senhor tem que ser feita, tem que ser realizada a obra de Deus como ela realmente é, santa, pura, perfeita. E nós temos que nos esvaziar de nós, tirar todo orgulho, tirar toda vaidade, tirar toda prepotência, tirar toda soberba. Não seja um pastor soberbo, não seja uma pessoa ambiciosa. Faça a obra do Senhor não pensando em dinheiro, mas pensando em ganhar almas, pensando que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então esse deve ser o objetivo de cada pastor. E hoje, como nós estamos vivendo esses últimos dias da Igreja de Jesus aqui na Terra, muitos pastores estão contaminados, estão vamos dizer assim, o coração inflado de orgulho, de glória própria, querendo aparecer. Mas nós não podemos querer aparecer. O que nós devemos almejar para nós é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso sim nós temos que lutar a cada dia, para que ele nunca seja apagado. E não buscar aplauso. Então, por isso nós temos que levar a sério a palavra de Deus e não fazer a obra do Senhor relaxadamente. Aí, de repente, agora os irmãos que não são pastores, que não são líderes, podem dizer assim, pastora, então essa palavra não é para mim, porque eu não sou pastora, eu não sou líder. Mas na realidade, meu irmão, você que está me assistindo também, que não é um pastor, que não é uma pastora, que não é um líder, nós temos que entender que essa mensagem é para você também, porque cada cristão tem que fazer a obra do Senhor. Então não faça relaxadamente, se esvazie do teu eu e faça a vontade de Deus. Porque quem sabe aqui, como o sonho do pastor Senhor Júnior, ele tinha intolerância religiosa, você pode não ter. Mas o que você pode ter no lugar? Ciúme? Inveja? De repente você pode não ter amor aos elogios, mas você é uma pessoa que vive mentindo, que vive fofocando. Então o teu amor, o teu zelo à obra de Deus tem que estar 100% correta diante de Deus. Mas esse peso bruto então de 100 quilos do zelo, que no caso era o sonho desse pastor, tem que ter mais peso pelo amor a Deus e amor ao próximo, e não por amor aos elogios.
Então corrija a tua vida. Você pastor, você pastora, você que é apenas membro de uma igreja, essa mensagem é para você também, porque todos têm que fazer a obra do Senhor. Então vamos analisar a nossa vida, se esvazie do teu eu, tire o orgulho, tire a vaidade, tire o desejo de aplausos, tire o desejo de aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo e nós temos que desaparecer para que Ele cresça em nós. Então fica essa palavra para você, que sirva de bênção na tua vida. Lembre dessa ilustração, lembre desse sonho, desse pastor e comece a observar como tem sido o meu dia a dia. Eu tenho agradado a Cristo ou eu tenho agradado a mim mesmo? Se esvazie do teu eu. Peça para Deus te livrar de você mesmo, porque a única pessoa que pode te afastar de Deus é você mesmo e o teu pecado. Então fica firme, conserta a tua vida, faz a obra do Senhor com dignidade, para que um dia todos nós possamos estar diante de Jesus no tribunal de Cristo e sermos recompensados e não venhamos a sair envergonhados diante dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, fica na paz do Senhor e te convido novamente, assine o nosso canal do YouTube, Banda Seres, para você estar recebendo os nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.